Olá, meus queridos e minhas queridas, muito boa noite. Noite de terça-feira, dia 22 de março de 2021. Sejam todos vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma oportunidade que nós temos aqui. E para mim é muito prazeroso poder compartilhar com vocês mais um trecho da Palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 5, que diz o seguinte: E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. É interessante, queridos, observarmos pelo menos 3 detalhes que nos são significativos nesse texto. O primeiro é o seguinte: de acordo com vários comentaristas, dentre os quais Moody, pela primeira vez em todo o livro de Apocalipse, parece-nos que é o próprio Deus quem fala. Em todo o livro, o que se tem são palavras e revelações de Jesus ou de anjos do Senhor que tratam com João. Mas aqui, conforme eu disse, de acordo com os especialistas, parece não ser a primeira vez que Deus se manifesta. Muito bem, esse é o primeiro detalhe. O segundo está no termo: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E por que isso é importante? Porque esta é uma palavra de Deus afirmando que caracteriza, segundo Moody, tanto a palavra escrita e falada, como principalmente a palavra encarnada, Jesus. Champlin entende que estes termos, estas palavras são fiéis e verdadeiras, que também são vistos, porque são termos, em 2 outros textos no mesmo livro de Apocalipse. No capítulo 3, versículo 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. E Apocalipse 19, 11, viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. São termos usados como afirmações da verdade do que foi declarado. E na maioria dos casos, elas importam em consolo. E o mais importante, nessas referências todas, o próprio Jesus é quem tem esse título de fiel e verdadeiro. Então, quando lemos lá em Apocalipse 21, 5, escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, os especialistas, os comentaristas, eles associam palavras que é, no grego, o verbo logos, ou a palavra logos quer dizer o verbo, que é Jesus. E eles entendem que essas palavras referem-se às palavras faladas e escritas, mas uma referência a Jesus. Supõe-se, segundo a teologia, que essas palavras apoiadas pela verdade e fidelidade da própria pessoa do Senhor Jesus, apesar de se aplicarem especificamente ao que acabara de ser dito, e é bem possível que também viesse a autenticar o livro inteiro, já que agora João nos dá as últimas cenas da sua visão. Então, as palavras são verdadeiras e são fiéis, porque Jesus, que é a palavra, é verdadeiro e é fiel. Como se isso endossasse tudo o que foi dito em Apocalipse. Por que as palavras de Apocalipse são fiéis e verdadeiras? Porque Jesus, que é a palavra, que é o Logos, que é o Verbo, ele é fiel
e verdadeiro. Então, tudo que é palavra de Deus, tudo que é palavra de Deus é fiel e verdadeiro. Porque Jesus, que é a palavra, que é o verbo encarnado, é fiel e verdadeiro. Esse é um detalhe fundamental, muitíssimo significativo e importante. O terceiro, ter em Jesus e suas palavras como expressões afirmativas e consoladoras de que são fiéis e verdadeiras, deve produzir, promover, provocar em nós algumas bênçãos. Por exemplo, segurança. Jesus é a palavra fiel e verdadeira. Sendo as palavras fiéis e verdadeiras, isso deve promover em nós segurança. Outra coisa, deve promover em nós esperança. Porque Jesus, que é a palavra, é fiel e verdadeiro. Então as palavras do Senhor são fiéis e verdadeiras. Isso deve provocar em nós esperança. Esperança de vitórias, de conquistas, esperanças de vidas com o Senhor lá no céu. Isso é esperança. Firmeza na fé. Porque nós não nos baseamos em crença a partir de filosofia de vida. Não nos baseamos em crenças a partir de ideologias, mas a partir das palavras que são fiéis e verdadeiras, palavras do Senhor, porque Jesus, que é a palavra, que é o verbo encarnado, ele é fiel, ele é verdadeiro. Outra coisa, deve promover em nós essa ideia uma confiança nas palavras e na pessoa do Senhor Jesus para sempre. Queridos, eu não posso desassociar a palavra de Deus de Jesus. Porque Jesus é a palavra de Deus encarnada. Hebreus diz, tendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, hoje nos fala por Jesus, porque ele é o verbo encarnado. No princípio era o verbo, a palavra. E a palavra estava com Deus, a palavra é Deus, é Jesus. Eu não posso desassociar a palavra de Deus de Jesus. E isso deve promover na minha vida uma confiança nessa palavra do Senhor. Porque essa palavra do Senhor é fiel. E é verdadeira. Ela não mente, ela não falha, ela não se engana. Jesus é a palavra de Deus. Palavra fiel. Palavra que não volta. Palavra que não muda. Palavra que não se desfaz. Que ela não sofre alterações. Ela é a palavra. E ela é verdadeira. Ela não mente, ela não engana. Isso deve promover em nós, como dissemos aqui, essas virtudes de segurança, ou essas bênçãos de segurança. Porque a nossa fé está alicerçada na palavra. Esperança, firmeza na fé e confiança na palavra e na pessoa do Senhor. Meus queridos, que Deus acrescente aos nossos corações paz nesses dias tão tenebrosos pelos quais passamos. Que Ele acrescente-nos consolo e conforto-nos. Conforto quando perdemos pessoas queridas, quando ouvimos notícias tão tristes, que evidentemente mexem com a gente, nos abatem, nos deprimem, que Ele nos console, nos conforte, nos dê forças para levantar todas as manhãs e prosseguir, na esperança de que a nossa fé está segura no Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém.